Pronto. Então estamos Agora sim. conectados, É finalmente isso conectados. aí. Tudo bem com você? Tudo bem? Tudo. Tô Tudo, e sabendo que você você? tá vindo de outra live. É a Vamos. coisa que eu mais faço na vida agora, nessa época de pandemia, é live que não acaba mais. A live oficial no Band Esportes, agora há pouco eu conversei com o Cleberson Yamada, grande companheiro das transmissões épicas do atletismo, né? Juntos cobrimos várias Olimpíadas, juntos estivemos acompanhando a carreira de Usain Bolt, lembramos bons momentos desse fenômeno jamaicano, meu caro Pedro. Ah, que legal. Kaká, deixa eu fazer uma pequena apresentação sua para quem está nos acompanhando e quem vai nos acompanhar depois no YouTube. Vamos lá. Vamos lá. Carlos Fernando Schiner, que nasceu em Santos em 9 de outubro, não importa o ano. Começou na Rádio Cultura de Santos em 79. Também teve passagens por outros dois veículos da cidade, o jornal A Tribuna e a Rádio Atlântica. Confere até aqui? Até aí tá tudo certo. Depois veio para São Paulo para trabalhar como narrador de esportes nas Rádio Globo, Record, Gazeta e CBN. Em TV passou pela Band, Cultura, Record, Gazeta, Sport TV e ESPN Brasil. E agora está na Band Esportes. Confere? Agora 20 anos quase, né? Então, finalmente você deu uma paradinha, né? Só ficava pulando. Não, a paradinha Kaká, foi, fui morar na Bahia durante uns 3 anos para dar uma refrescada. Isso no começo dos anos 2000. Depois eu voltei para São Paulo e ancorei meu barco no Grupo Bandeirantes, onde eu estou até hoje. legal. A gente sabe da tua história e lendo aqui agora, você começou em rádio e você teve aqui em São Paulo na Rádio Globo. E recentemente a Globo terminou com as transmissões da Rádio Globo. O que você achou disso? A Globo anunciou o fechamento, né, o encerramento das atividades agora para o dia 31 desse mês. Está no ar ainda, sabe-se lá Deus como, mas eu tive duas passagens marcantes pela Globo. Uma foi em 91, quando eu fui convidado pelo Heródoto Barbeiro para a gente montar juntos a Rádio CBN, né, poderosa Rádio CBN, uma rádio voltada inteiramente para o jornalismo e que deu muito certo, está dando muito certo. É uma rádio muito respeitada, com enorme credibilidade. E dentro da CBN surgiu a oportunidade de desenvolver também um trabalho dentro da Rádio Globo, onde eu sempre fui fã das transmissões épicas de Osmar Santos e companhia. E aí eu trabalhei na primeira etapa, onde eu inclusive fui para a Copa do Mundo da França, em 98, pela Globo, pela Rádio Globo. Aí eu saí da Globo, fiz outros trabalhos, como você já descreveu aí, e mais recentemente, em 2012, eu fui convidado para ser um diretor artístico da Rádio Globo, cuidar da programação, do conteúdo da Rádio Globo, né, para regionalizar. A ideia era uma regionalização das praças, até porque a cabeça de rede é o Rio de Janeiro, e a ideia era que São Paulo tivesse vida própria novamente. Tá? Para falar dos problemas cotidianos, para falar do buraco de rua, para falar do trânsito. Não adianta você ter uma rádio-rede onde a realidade é local da onde a sede da rádio se instala. Né? Você tem que regionalizar. Esse trabalho deu muito certo, criamos vários programas novos, né? Fizemos vários projetos muito interessantes, até que 2 anos depois, lá no Rio de Janeiro, na sede, resolveram retomar as atividades antigas para que a Rádio Globo tivesse uma cara de rádio nacional, o que para mim é uma grande besteira, um grande erro. E aí foram afundando. A rádio parece que era um barco que foi entrando água, entrando água, entrando água, e aí o Grupo Globo resolveu acabar com o projeto. Durante o tempo que estivemos aqui, uma das nossas brigas, uma grande briga nossa, era para que a Rádio Globo estivesse no FM, coisa que não estava antes. Isso foi um erro estratégico lá atrás. A Globo já há muitos anos deveria estar no FM. E eu sei que quando a gente encerrou nosso projeto, a diretoria alugou uma rádio, eles eram contra no início o aluguel de prefixos, alugaram um prefixo, montaram a Rádio Globo em São Paulo e agora estão desistindo, lamentavelmente, desse projeto. E pior, hein? Fechando portas do rádio. O rádio, para mim, é um veículo sagrado, sagrado. Então, fechando as portas
de um veículo poderoso no rádio, Pedro. Em relação a esse endereço, esse dial lá da Rua das Palmeiras, da icônica Rua das Palmeiras, você conheceu Osmar, você trabalhou com Osmar. Osmar é seu padrinho, né? Osmar é meu padrinho, Osmar é meu ídolo. Eu com 10 anos de idade, isso foi anos 70 lá, eu já sabia o que eu queria ser, porque eu ouvi a primeira transmissão do Osmar em São Paulo, em 1972, jogo Palmeiras e São Bento de Sorocaba, no antigo Parque Antártico, aquele jardim suspenso e tal. E eu fiquei de tal maneira encantado que falei, vou seguir a minha carreira igualzinho esse cara aí. E aí fiz de tudo para conhecer o Osmar e depois para trabalhar com ele. Uma semana antes do terrível acidente dele, em 94, eu jantei com ele. Foi um evento até patrocinado pela TAM, dentro do aeroporto de Congonhas. Nós jantamos juntos. E aí, era o final do ano, inclusive, ele saiu de carro e acabou sofrendo aquele acidente terrível, né? Terrível, está vivo até hoje, mas tem sequelas e, lamentavelmente, a voz se calou. A grande voz das diretas, das transmissões, o cara mais criativo de todos, o maior locutor de futebol de todos os tempos, infelizmente teve que se calar de forma prematura. Você citou há pouco que o rádio é histórico e o rádio trouxe para a televisão. A televisão brasileira surgiu a partir de muitos programas de rádio. Surgiu com Chico Anísio, com Chacrinha lá atrás, um monte de gente. E a gente sabe que teve um programa na Rádio Globo, capitaneado pelo Osmar, que influenciou muito a televisão brasileira e influencia até hoje. Temos um programa no ar que foi oriundo daquele famoso balancê da Rádio Globo. Você me contou uma vez, e não sei se você vai querer contar aqui, e aqui eu queria deixar claro que aqui a gente não combina entrevista, que a gente não faz roteiro da entrevista, da bate-papo, de nada, né? Como é que foi uma reunião que você me contou da criação do Balancê, quando o Osmar Santos colocou para a equipe a ideia dele de trazer pessoas para um auditório dentro da rádio? Como é que foi isso? Só fazer uma correção, né, Pedro? O Balancê ele nunca foi transmitido pela Rádio Globo. Ele surgiu na antiga Rádio Excelsior, depois ele, no finalzinho dele, ele passou a ser transmitido pela Rádio Gazeta, quando Osmar Santos foi trabalhar na Record. E aí eu tenho que explicar. O que aconteceu foi que, em determinado momento, o Osmar saiu do Grupo Globo e foi trabalhar na Record, na Rádio Record. E aí eles acharam por bem unir a Record com a Rádio Gazeta, para que tivesse sempre duas emissoras para transmitir o jogo principal numa e o jogo secundário na outra. Na Rádio Gazeta era dirigido pelo Pedro Luiz Pauliello, considerado também um marco na história das transmissões, para muitos o maior narrador de futebol da história. Depois veio o Osmar Santos. Então o rádio pode se dividir entre a época do Pedro Luiz e a época do Osmar Santos. Eu tive a honra de trabalhar com os dois. E aí o Balancê terminou na Gazeta. O Balancê foi de 1980 até 1988. Eu fui o último apresentador desse Balancê. E sempre ouvi, desde o início. Então tinha uma facilidade muito grande para ligar com os personagens, com o Tataque, o Escova, que eram os humoristas, o Johnny Black, que ficava na mesa de som, né? E era um programa incrível. E o que aconteceu, na verdade, foi que o Osmar, junto com Edson Scatamáquia, isso de 79 para 80, resolveu criar um programa, e aí a cabeça genial do Osmar, né, que recebesse todo mundo que estava morando no exterior, tinha sido obrigado a morar no exterior por causa da ditadura, e que estava voltando anistiado para o Brasil. Então esse programa foi criado, para ouvir, dentre outros, Chico Buarque, Gilberto Gil, Caetano Veloso, Fernando Gabeira, uma série de artistas, né, que tinham sido praticamente expulsos durante a ditadura, só que o programa ia além. O programa pegava não só esses artistas, misturava com políticos, misturava com escritores, com outros artistas de outros meios, gente que vinha do teatro, fez uma espécie de uma salada russa entre eles, né? E pôs isso tudo no ar em forma de um programa de auditório, como era o rádio antigo, o rádio de antigamente. E aí surgiu o tal do Balancê, um programa que ficou para a história. Infelizmente, a nova geração,
os jovens, né, da nova geração não tiveram contato com esse tipo de programa, mas aí o Faustão, que foi o segundo apresentador do Balancê, o primeiro foi o saudoso Juarez Soares. O Faustão um dia apareceu na TV, havia um programa chamado Goulart de Andrade. Goulart de Andrade era um jornalista muito famoso, e um dia foi gravar dentro do Balancê. Gostou de ver o Faustão lá e transportou isso para a TV. Falou assim, vamos criar um programa. E aí surgiu o tal do Perdidos na Noite. Era um programa dentro da Gazeta, né? Depois foi para a Band, que não tinha estrutura nenhuma, e essa era a graça, o fato do programa não ter nenhuma estrutura, e fez sucesso. A Globo viu, pegou o Faustão, colocou nas tardes de domingo, está até hoje, lá não sei quantos anos já o Faustão. Bastante tempo. Então, e ele vive citando Perdidos na Noite nas transmissões dele. Bacana. Deixa eu te falar, apresentador, narrador, rádio, TV, mas você também tem uma veia literária. Você escreveu 3 livros. O primeiro, que é o Manual... Vamos lá, deixa eu ver se está aqui perto, aqui um pelo menos para eu pegar. Outro dia eu fui fazer isso e desmontei a prateleira atrás de mim. Esse é o primeiro, ó, Manual dos Locutores Esportivos, está aqui. Esse livro ele virou uma referência. Então eu me antecipei. Esse livro ele virou uma referência para estudantes de comunicação, foi lançado nos anos 2000, 2004 mais precisamente, e que veio de uma ideia, que não foi minha, na verdade, uma diretora do Senac de São Paulo, né? Marcelo Negrão está aqui com a gente, olha o Marcelo Negrão, campeão olímpico, companheiro de grandes transmissões de vôlei. Marcelo, saudades, hein? Saudades. É uma pena que a Olimpíada tenha passado para o ano que vem. Tomara a Deus que não tirem a Olimpíada aí da programação, né, por causa da pandemia. Marcelo vai estar com a gente no Band Esportes. Pode esperar que vai. A gente deve muito, o esporte deve muito a caras como o Marcelo Negrão. Ele, toda a geração de ouro do vôlei brasileiro. Abraço, viu, Marcelo? Que saudades, que saudades. Mas o manual, voltando, foi uma diretora do Senac de São Paulo que descobriu que eu tinha uma página num site chamado Web Amigos. Conhece esse site aí, Pedro? Eu conheço, rapaz. Gramei muito com ele e você me ajudou muito com ele. E é a partir dele que nós estamos retomando a ideia agora, através de uma sessão daquele site, que era umpapofirme.com, para a gente fazer essas lives. Mas eu fico feliz que o site tenha servido, pelo menos para essa iniciativa que você vai contar para nós agora. Então, e aí a diretora do Senac viu nos buscadores, antigamente não tinha Google, não tinha WhatsApp, não tinha nada. Não tinha Deixa eu só abrir um parênteses, Cacá, desculpa. A minha irmã, Andréia Maravelli, que também está com a gente aqui, está dizendo que estudou com Marcelo Negrão no Colégio Tabajara, aqui em São Paulo. Eu sei que Tabajara fosse... Minha irmã foi jogadora de vôlei no Banespa. Conhece eu sei que o Tabajara fosse do Cacete e Planeta. Não, essa não. Desculpa te interromper, você estava falando do Senac. Organizações Tabajara. Não. Colégio Tabajara. Mas aí o Senac me chamou, eu construí um curso que durou, acho que 2 anos, e do curso, como filhote, né, como embrião, acabou se transformando nesse livro aqui, que foi editado na época pela Panda Books, Manual dos Locutores Esportivos. Aqui. Muita gente ainda tem esse livro aqui. Panda Books, do querido Marcelo Duarte. Isso. Deixa eu te falar, esse livro passou a ser referência para muitos dos narradores que estão aí com a gente. Eu me lembro, de alguns anos atrás, Rogério Correia, do Grupo Globo, que geralmente narra para a Praça de Minas Gerais, ele fez elogios bastante fortes em relação ao livro e ao que o livro contribuiu para ele. Você não achou que foi muita responsabilidade sua, não, dar essas dicas e fazer com que as pessoas trilhassem as coisas, as dicas que você deu aqui? A responsabilidade sempre né, Pedro? Ainda mais quando você mexe com estudantes de comunicação. Eu já tinha uma bagagem boa, mais de 30 anos de profissão, já tinha trabalhado na ESPN, no Sport TV, na TV Cultura, em várias emissoras de rádio, como você citou no começo,
E eu queria transferir, eu queria transmitir, compartilhar, que é o termo que se usa hoje, né, essa bagagem para os estudantes de comunicação. E ao longo desse tempo todo, eu ia anotando, fazendo observações, porque como eu não tinha referencial nenhum, eu não tinha nenhuma referência, porque nunca existiu nenhum livro sobre isso, sobre narrações, sobre transmissões esportivas, eu pensei comigo, bom, eu tenho liberdade total para criar, para desenvolver teses, conceitos, e trilhei por esse caminho, né? E, de certa forma, foi uma coisa muito interessante, porque os estudantes passaram a usar como uma espécie de um eixo de início de carreira. Você falou do Rogério Corrêa, sim, eu fui transmitir um jogo em Belo Horizonte, não lembro por que canal, acho que pela Band já, pela Band Esportes. E aí, ao final do jogo, nós fomos jantar numa churrascaria. Curiosamente, porque eu não como carne há muitos anos, né? Eu sou vegetariano, mas tudo bem, eu vou com os amigos e tal. E o Rogério se levantou, ele tinha transmitido pela Globo, se levantou da mesa que ele estava e veio falar comigo. Ó, Cacá, parabéns e obrigado, viu? Porque graças ao seu livro eu me tornei narrador, sou o que eu sou hoje, esse aqui foi um grande incentivo para a minha carreira. Claro que eu fiquei muito lisonjeado, né? Muito orgulhoso por esse elogio. Isso é bacana. E quem que sentou lá no seu banco de escola que está aí agora narrando, que você possa citar para gente? Ah, temos alguns companheiros, né? Temos o Porpetone, o Alexandre Porpetone, que faz inúmeros personagens, ele está no SBT, né? Participa do programa do Silvio Santos todo domingo, mas ele tem também as lives dele, é uma figura extraordinária, um dos grandes humoristas hoje da televisão, faz personagens incríveis, recentemente fez o Bolsonaro, ele faz enfim, tudo que é personagem o Porpetone faz. Everaldo Marques, hoje está no Grupo Globo, né, durante muito tempo trabalhou na Rádio Jovem Pan, trabalhou no Grupo Band, trabalhou na ESPN e recentemente foi contratado para narrar jogos de basquete no Grupo Globo. O problema é que a pandemia não deixou ele transmitir basquete ainda direito, como deveria, né? Mas está transmitindo outras coisas. Obrigado para a Inês aí, um abraço para a Inês também, participando aqui da nossa live. E vários companheiros aqui, agora eu preciso puxando pela memória, mas tem muita gente legal, viu, Pedro? Bacana. Bom, a gente falou de um livro, eu tinha falado em 3. Você tem noção que você escrevendo sobre Rui Viotti e sobre Coutinho, você falou de 2 páginas importantíssimas do esporte brasileiro? Vou ficar primeiro com o Rui Viotti. Rui Viotti tem uma baita de uma história como homem de televisão, como homem de comunicação, até mais nos bastidores, né, como homem do negócio de televisão, mas que tem, pelo menos para uma boa parte da geração que nos acompanha, muito a ver com as conquistas de Gustavo Kuerten e Roland Garros. Como é que foi conhecer esse homem de perto? Como é que foi ter acesso às informações que ele tinha para te passar, para você fazer esse livro delicioso? Bom, o que acontece é o seguinte, infelizmente no Brasil não se preserva a memória de nada, né? De ninguém, inclusive, que é lamentável. Lamentável. O povo lê pouco, cada vez menos, as livrarias estão fechando. Eu conheço um livreiro amigo meu aqui de Santos, que tem uma livraria na Praça da Independência, que é o principal ponto de referência aqui na cidade de Santos, onde tem o monumento dos Andradas, onde está lá o Zé Bonifácio de Andrade e Silva, né, patrono da Independência, e é uma livraria pequenininha chamada Realejo, muito bonitinha. E agora está para fechar as portas, porque com a crise, como livreiro, o que ele faz? Ele entrega livro, está entregando livro de porta em porta, para sobreviver. Então, a que ponto chegamos? E as grandes livrarias estão fechando, aí Saraiva, Cultura, a FENAC já fechou há 2 anos atrás. Então, é lamentável, triste. Mas o Rui é um cara que eu sempre prestigiei acompanhando as transmissões pela TV, nas transmissões do Guga, transmissões lendárias do tênis, sempre finais de grandes torneios, de grandes slam do tênis, e sempre admirei muito o Rui. E vim trabalhar com ele nos 3 últimos anos de vida dele. Ele voltou para o Grupo Bandeirantes. Ele já tinha trabalhado lá antes, na direção comercial da casa e depois como locutor. Depois ele saiu, se afastou.
E nos 3 últimos anos, antes da morte dele, ele trabalhou conosco. E uma figura sensacional, uma figura exemplar, um paizão de todo mundo, uma pessoa com uma memória privilegiada, uma voz, então, maravilhosa. Quem lembra das transmissões do Rui, lembra da voz dele. Da voz dele. E aí, um dia, sentado com ele, tomando um café, eu falei, Rui, essas histórias todas que você tem aí, elas não estão publicadas em lugar nenhum. A gente não pode jogar no lixo. A gente precisa preservar essas histórias. Ele falou, sabe que eu não tinha pensado nisso? Eu falei, mas eu pensei. Então vamos fazer o seguinte, eu vou começar a gravar os nossos papos, a gente vai traçar um roteiro, né? É uma bibliografia, então vamos traçar um roteiro cronológico, que no meu caso ajuda muito, né? Cada um faz de um jeito, mas acho que a cronologia ajuda, depois você desconstrói. Até é uma estratégia que o Rui Castro, que é o maior biógrafo do Brasil, me ensinou. Eu fiz um curso com o Rui Castro de 2 meses em São Paulo, e ele falou, você faz uma pesquisa cronológica, depois você desconstrói para dar sabor para o leitor, porque senão não tem graça. Você lê uma cronologia e ninguém aguenta, nem se falar de alguém da família, você aguenta ler biografia. E aí foi o que eu fiz. Fui pegando todas as histórias, que começam em 1920, na era do rádio, onde o Rui Viotti substituía Ari Barroso, que foi o primeiro sujeito multimídia, primeiro multimídia do Brasil. O cara que transmitia futebol, torcedor do Flamengo, usava uma gaitinha para fazer vinheta para a rádio, sinal sonoro da rádio. Ele era jornalista, participava de debates, mesas redondas. Ele pegava a orquestra dele e ia tocar Aquarela do Brasil no exterior. Aquarela do Brasil é uma das músicas mais executadas no mundo, em todos os tempos. Todos os tempos. E aí o Rui substituía o Ari Barroso, né? E ia acompanhar os grandes cantores do rádio, Hebe Camargo, enfim, uma série de Orlando Silva, e foi acompanhando, né? E depois chegou a televisão, ele também viu, ele trabalhava na Tupi, ele viu a chegada da televisão no Brasil. Aí nos anos 70, ele estava já no Grupo Globo, assumiu o departamento de esportes, porque o chefe de esportes na época, que era o Júlio Delamare, Júlio Delamare é o nome, inclusive, do Parque Olímpico que tem na frente do Maracanã, Parque Júlio Delamare. Era um jornalista importante da Globo e estava dentro do avião que caiu em Orly, avião da Varig, que caiu nos anos 70. 72, né? Antes de aterrissar por causa do incêndio interno, lá, fumaça de cigarro que jogaram lá, o avião pegou fogo e morreu todo mundo. Olha, Ivan Bruno, nosso colega do Van Esportes. Abraço, Ivan. Esse é irmão, esse é um grande cara. O avião caiu, morreu todo mundo que estava lá dentro, Agostinho dos Santos, tem uma gente importante lá, e morreu o Júlio Delamare. Aí, a Leila Diniz estava lá também, e o Júlio, o que acontece? O Júlio assumiu, o Rui assumiu a posição. E como diretor da Globo, montou a equipe de cobertura da Copa de 74. Foi buscar lá em Campinas um locutor que estava surgindo na época, o narrador principal era o Geraldo José de Almeida, e aí ele trouxe de Campinas o Luciano do Vale, né? E aí vai a história, e vai embora, né? Enfim, assim segue a vida e segue a história aí do saudoso Rui Viotti. Quanta história legal que ele contou nesse livro, viu, Pedro? É verdade. Eu deixei para falar por último do Coutinho, o gênio da área. Você tratou de contar a história de parte daquele ataque fantástico do Santos. Dorval, Coutinho, Mengável, Pelé e Pepe. Este aqui foi, sem dúvida alguma, o maior parceiro de Pelé. É uma parte da história que, como você disse do Rui, também estava ficando para trás. O que este homem te contou daquele Santos, do que era jogar naquele Santos, do que era jogar nesse ataque? Conta para o pessoal que está nos vendo, por favor. Bom, tem uma série de histórias saborosíssimas, né? O Coutinho é conhecido como gênio da área, porque dentro de um curto espaço ali, na pequena área, ele fazia barbaridades, né?
foi o jogador do Santos mais jovem a vestir a camisa do Santos. Na época ele tinha 14 anos, 11 meses e alguns dias, que eu não me lembro bem, enfim, menos de 15 anos, a ponto de quando ele jogava de noite, o Santos tinha que ir no juizado de menores e pedir uma carta do juiz de menor para autorizar, né, a participação dele, porque era proibido os de menor, como se falava na época, se fala até hoje em alguns lugares aí, poder atuar. E aí a gente tem 1000 histórias, porque tanto ele como o Pelé, isso eu estou falando de 1957, 56, 57, antes da Copa de 58, eram garotos, eram muito jovens, a diferença de idade dos dois era muito pequena. Um tinha tipo 14, outro tinha 15 ou 16, então uma diferença mínima de idade, são contemporâneos, né? E aí quando surge o Coutinho, já existia um jogador muito famoso no Santos chamado Pagão, e o Pagão se machucava muito, reclamava demais, o apelido do Pagão era Canela de Vidro, mas foi um jogadorzaço, um jogador que merece inclusive ser lembrado com uma biografia. E aí o que acontece é que o Coutinho foi se posicionando melhor no ataque do Santos. Como ele era muito forte, ele virou um trombador de zagueiro, ele ficava na frente. Com o Pagão, funcionava assim, o Pelé ficava na frente e o Pagão mais atrás. Então, o Pelé ficava brigando com os zagueiros lá. Quando muda o esquema tático, que o Coutinho vem para frente, o Pelé cresce o rendimento dele porque ele tem liberdade para jogar. E aí os gols começam a surgir. E junto com os gols, as famosas tabelinhas, que é uma troca de passe entre os dois. Né? Eles acabaram tornando isso algo histórico. Então essas tabelinhas marcaram muito a dupla. O Pelé me deu uma entrevista fantástica, na época que eu estava escrevendo o livro. Fiquei com o Pelé mais de 1 hora dentro de um estúdio, gravando com ele. E ele chegou a me dizer que metade dos gols que ele fez no Santos, ele deve ao Coutinho. Isso está, inclusive, na contracapa do livro. E depois, lá pelas tantas, eu pedi para ele escrever de próprio punho uma carta, porque os dois brigaram, né? O Coutinho era brigado com o Pelé. Pelé não. Mas o Coutinho era brigado por causa de uma campanha de refrigerante da Coca-Cola, que foi feita, na pista de um aeroporto, inclusive, onde o Pelé ganhou muito dinheiro com essa campanha, e o Coutinho e o Dorval, que apareciam na foto, não ganharam praticamente nada. Então ali meio que rachou a amizade dos dois. Né? Mas aí eu falei, ô Pelé, já que você está chamando o Coutinho de irmão, e o Pelé se referiu ao Coutinho como irmão, escreve para mim de próprio punho uma carta. Pelé, eu levei papel, levei aquela caneta Pilot, né, aquela caneta de ponta grossa e tal, e aí ele escreveu a carta, eu fui numa loja de quadros, mandei enquadrar e dei de presente para o Coutinho o quadro. Né? E essa carta está publicada no livro, mostrando que os dois eram, na verdade, amigos mesmo. Né? Então tem um monte de história. Tem a história do Parque Balneário, que foi um dos grandes cassinos do Brasil, aqui exatamente no bairro do Gonzaga, aqui em Santos. Histórias do Santos Futebol Clube, do momento em que eles pararam as guerras. Olha, tem história para todo mundo curtir aí, para quem gosta de futebol, viu, Pedro? Que bacana. São 3 histórias maravilhosas aqui nos livros. E deixa eu te falar, agora vamos entrar num assunto que você citou um pouquinho ali atrás, do webamigos.net. Nós éramos bem malucos lá no final de 99 e no começo de 2000, né? Fazer o que a gente fez lá, o que você incentivou, as ideias que você deu. E hoje a gente tem aí o mundo conectado por uma rede. A pandemia trouxe a necessidade de falarmos, conversarmos através dela. O que você viu de tudo aquilo de 2000 para cá? O que passou na sua cabeça? O que passa? Como é que você vê o novo normal que surgirá aí a partir dessa vida que a gente está levando aí e que teremos que modificar hábitos que a gente já vê sendo modificados, por exemplo, nas narrações de televisão em que os narradores e os comentaristas estão em casa reclusos. Bom, você abriu o leque para um monte de possibilidades, né? O melhor exemplo é esse nosso, que nós estamos aqui falando ao vivo, a essa hora da noite, deixa eu ver que horas são, 8 horas e 5 minutos. Estamos aqui, antigamente era impossível a gente fazer essa conexão, né? Mas como você abriu essa possibilidade, esse leque imenso, você também tem que explicar por que nós éramos loucos, ou você era louco, sei lá,
mais de todo mundo, que resolveu em 1998, onde mal existia conexão de internet, era tudo por descagem, fazia um barulho desgraçado, a linha que você conectava e demorava para conectar, não existia banda larga, então para você subir qualquer arquivo era um perrengue que demorava horas para o negócio aparecer na tela, e aí o Pedro Maravelli resolveu fazer um site. Um belo dia ele falou assim, estou fazendo uns experimentos aqui, vou criar um site. Esse meu site vai ter um monte de coisa, vai ter informação, vai ter colunista, vai ter, enfim, as vésperas, inclusive, dos Jogos de Sydney, na Austrália, né, Pedro? Acho que um pouco antes até que você começou a articular o site. O site, inclusive, mandou emissário para a Olimpíada em Sydney, lembra? Foi, mandou emissário. Mas o site do Pedro era uma coisa que não existia. Os grandes caras da comunicação, e ó, vou dizer, hein, o Milton Neves disse que teve o primeiro site dos grandes jornalistas, não teve não. O Pedro Maravelli, o site do Pedro era antigo, mais antigo do que o do Milton Neves. E aí ele começou a fazer testes, reuniu os amigos, pediu para que cada um mandasse pelo menos uma coluna, né, um texto por semana. Eu falei, por que não? Vamos fazer um texto lá e mandar para o Pedro. Aí eu mandei um texto, como eu mesmo. Aí passou um tempo, surgiu um personagem para falar de economia. Aí esse cara escreveu também, eu nunca lembro o nome dos personagens, viu, Pedro? Mas estava lá. Aí mandei um texto. O Hélio, isso. Era uma mistura de Hélio Gaspari com Jânio de Freitas, dois grandes jornalistas. Hélio Gaspari e Jânio de Freitas. Isso, então. Aí depois, aí surgiu o Zeca. O Zeca era um cara doidão, cabeludo, com brinco. Falava de cultura, falava de cinema, falava de cultura, falava de teatro, de música. Era um cara tipo, é uma mistura de Zeca Camargo com sei lá quem que eu inventei lá. Né? R. Castro, você que citou ele no começo da nossa live. Foi, o Rui Castro, é. E aí cada um tinha um estilo diferente de escrever, cada um escrevia com parágrafos curtos, outros longos, enfim, frases, um colocava mais bordões, gírias, outro era mais cabeçudo, mais quadradão e tal, não sei o quê. E assim fomos indo, né, Pedro? Tem outras coisas que eu não sei se eu posso contar, mas se quiser você conta aí outras invenções. Não, pode contar. Tinha os seus alter egos lá. Alter egos, Não, tem uma história que qualquer dia eu conto aí, deixa para outro dia. Legal. Não, a gente sabe que também teve o Cid Santos, que virava a madrugada acompanhando os eventos da Olimpíada de Sydney, relatando todas as provas, todas as medalhas. Foi um negócio o Cid e o Pedro, a gente fazia uma tabelinha que foi em cima do Cid, de Sydney, porque a Olimpíada era em Sydney, e Santos por causa do Osmar Santos. Então, juntando os dois, é o Cid Santos. Que falava sobre a Olimpíada, exatamente, né? E lembrando que no Web Amigos a gente reuniu Elis Marina, Cacá Martins, enfim, Malu Mota, uma infinidade de pessoas que realmente não tinham espaço à época para divulgarem suas ideias, né, manifestarem suas opiniões, e a gente abriu. Infelizmente a gente teve que descontinuar passado algum tempo, mas estamos aí, vamos tentar fazer com que volte tudo. E aí, Cacá? E aí tinha um campo lá de busca, os primeiros buscadores, ainda não existia o Google, eu repito, e foi através desse buscador que o Senac entrou em contato comigo para fazer o primeiro curso de narração esportiva do Brasil, graças ao site do Pedro Maravelli, né? Respondendo a sua pergunta, respondendo a sua pergunta que originou isso que a gente está falando aqui, aonde vai dar isso? Não sei. Existem várias transformações que, em épocas de crise profunda, fazem com que haja uma espécie de uma evolução da humanidade. A princípio, né, a priori, a pessoa olha e fala assim, não, mas é uma tragédia. Claro que é uma tragédia. Começar pelo número de mortos. São 21 mil mortos no Brasil. Lucilene Caetano, querida companheira do Band Esportes, está aqui junto com a gente também. Grande Lu, beijo para você. E aí o que acontece? Tanto período de guerras, como em outras fases, há uma evolução tecnológica, científica, e do ponto de vista tecnológico,
O que a gente está vendo aqui realmente é um crescimento das lives. Se você entrar agora, você vai ver a quantidade de lives que está todo mundo fazendo. Shows musicais, cada um home office, em casa, né? Na área esportiva, a bola voltou a rolar na Alemanha fim de semana passado, cada um está na sua própria casa, os narradores, os comentaristas, coisa que antigamente era impossível, era absolutamente impossível. Eu não conseguiria imaginar que eu pudesse apresentar um programa inteiro de 1 hora de dentro de casa, e estou fazendo isso todo dia. Como na TV a gente reveza, fica um tempo presencial, um tempo em casa, então, presencial, estamos lá no estúdio. Né? Quando a gente vem para casa, tanto eu como os meus colegas, meus companheiros, a gente tem que apresentar um programa todo dia que vai ao ar pelo YouTube, pelo Facebook e pelo site do canal, no caso do Band Esportes. Né? Então, assim, a gente monta um estúdio aqui, um pouco mais aberto, né, para ver, tem uma estante, tem uma prateleira, tal, não sei o quê, um pouquinho bonitinho para dar uma ajeitada no cenário. Mas vamos embora, liga a câmera, banda larga, sobe aqui, upload e seja o que Deus quiser, é assim que nós estamos trabalhando. E os seus 2 canais novos no YouTube? Elis Marina, nossa, estava falando da Elis Marina que estava junto com a gente, olha a Elis aqui. Olha lá, entrou. Querida Elis Marina. A Elis Marina me deu a oportunidade de comentar com ela na antiga TV CBI um jornal que ela fazia na hora do almoço, SP Acontece. Foi um dos momentos mais marcantes da minha vida lá. Muito bacana mesmo. Uma das grandes figuras, ligada inclusive ao canal do esporte, né, Elisa? A gente já falou do Luciano aqui, do Luciano do Vale, o mito Luciano. E a Elis foi uma das pioneiras também do show do esporte, do canal do esporte. Tem ligações profundas, raízes aqui com a cidade de Santos e tal também. Mas, o que você estava perguntando mesmo, Pedro? Seus canais no YouTube, o Povo Multimídia e o Uninar. Aliás, você não é nada humilde, né? Curso de narrador esportivo e agora você cria uma universidade de narradores. De uma tacada só, eu que sempre fui meio avesso a tecnologias, né? Olha aqui, Elis, como que eu consigo dar conta de tanto? Não sei, Elis. Não sei, tá? Você imagina que vocês devem estar fazendo a mesma coisa, né, Elis? Em casa também, enfim. Mas assim, Pedro, de uma tacada só, eu falei, quer saber? Vamos abrir YouTube. Aí inventei o meu canal que é Polvo Multimídia. Polvo mesmo, que tem uns tentáculos todos, cada um segurando um equipamento, microfone, pau de selfie, computador. Porque é isso mesmo, nós somos um polvo multimídia, né? A gente vai fazendo tudo ao mesmo tempo. E, paralelamente a isso, eu me reuni a mais 3 amigos e nós criamos o Uninarra, Universidade dos Narradores, né? E tem muita ambição. Eu falei, bom, a gente precisa criar um espaço para os narradores, vai ser uma escola de narradores. Aí eu pensei, falei, não, escola é muito pequena, vou fazer uma coisa grande. Vou fazer logo uma universidade dos narradores. Então estou eu nesse projeto, junto com o Napoleão de Almeida, que trabalha na Band, junto com o Marcelo Duó, que é narrador da rádio Band News FM, que fez 15 anos anteontem, e o Renato Rainha, que também trabalhou com a gente, e também trabalha nas web rádios, vamos chamar assim, né? Hoje em dia é tudo pela internet. Então são 3 caras talentosíssimos, né, que estão nesse projeto, e cada um se virando e criando conteúdo, logo vamos ter aula de narração. Esse é o nosso projeto ambicioso, Pedro Maravelli. Bacana. Eu vi um vídeo seu lá de 10 dicas do narrador. Nós não vamos falar delas, até porque o nosso tempo está se acabando. Mas tem uma dica lá que eu achei curiosa, ela é simples, mas ela é válida. Eu vi você movimentando a mão, aí você está com uma caneta na mão. Ela não é Bic, não, né? Não, eu tinha feito no Manual dos Locutores Esportivos, a gente fala do escritório do narrador, né? Que pode ser no estádio ou pode ser no estúdio. E agora, em casa também. Isso não está aqui nesse livro, que não estava previsto que a gente ia fazer home office. Mas eu sempre digo para os apresentadores, jamais aparecer com esse troço aqui. Tudo bem, caneta Bic é a coisa mais espetacular que já inventaram na face da Terra, né?
Caneta Bic e chinela havaiana. Para mim são as duas, e bicicleta, são as três coisas mais fantásticas. Mas enfim. Mas não é legal se aparecer. Imagina o William Bonner apresentando o Jornal Nacional com isso. Então arranja pelo menos uma canetinha vistosa, algo bonitinho, né? E que eu sempre digo, pode servir de amuleto. Ou de muleta, se quiser também, porque tem gente que não sabe o que carregar na mão. Então fica a dica. Uma canetinha para apresentação, para quem vai fazer a apresentação, é uma dica legal. Um amuleto. Ou muleta, se você preferir, que serve também. Ah, legal, Cacá. Então, a gente pode te encontrar no Band Esportes, pode te encontrar na internet, no YouTube. É só procurar Polvo Multimídia ou Uninarra. É isso? Isso. E quem quiser nos assistir também no YouTube, é só procurar o canal Pedro Maravelli. Esse vídeo ainda hoje da nossa live estará lá disponível. Cacá, foi um prazer enorme falar com você. Você estrear Igualmente. o meu canal aqui, que na verdade não é meu, vai ser nosso, das pessoas que estão acompanhando, das pessoas que vão acompanhar daqui para frente. E eu fico muito feliz da amizade que a gente construiu nesses 20 anos. Uma amizade que permitiu que uma amizade que permitiu que o livro do Coutinho ficasse 10 anos guardados com você, né? Que vergonha, Pedro Maravelli, que vergonha, que absurdo, Pedro, que absurdo. Não é vergonha. Não é vergonha. Sabia que estava em boas mãos. Tá bom, Pedrão. Valeu, muito obrigado. Obrigado a todos que nos assistiram aqui, né? E boa sorte aí na retomada do seu canal, viu, Pedro? Valeu. Obrigado, Cacá. Obrigado a todos, uma boa noite e até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau.